Fala, galera! Sejam bem-vindos ao Subjetivando, o primeiro podcast da psicologia da Unigram. Eu sou a Gabi e, como sempre feito nunca, partiu terapia. E eu sou a Lia, fala que eu te escuto. E é isso aí, gente. Olha, nós estamos aqui seguindo a nossa sequência hoje com um tema importantíssimo, aclamado por mim e pela Lia. Muito desejado, muito desejado, aguardado. Literalmente. E nós estamos aqui hoje com a Maria Luísa, nossa convidada, psicóloga, psicanalista, né? Pela abordagem da psicologia, que é a psicanálise hoje, que é o nosso tema. Então, seja muito bem-vinda. Essa casa é sua, é nossa. Então, seja muito bem-vinda. Pode se apresentar, dizer sobre você, sobre esse desejo. Essa palavra é interessante. Boa noite. Obrigada pelo convite, meninas. Eu estou bem contente de estar aqui partilhando esse momento com vocês. Me formei aqui na Unigram. Comecei em 2003, psicologia, e me formei em 2007. Então, estar aqui depois de tanto tempo, embora eu tenha passado já outras vezes, para mim é uma honra. Que legal. Seja muito bem-vinda de volta. E as portas estão sempre abertas. Obrigada. Né? Então, o nosso tema de hoje é a abordagem psicanalítica da psicologia. Então, a gente está fazendo uma sequência. Só assim, né, para te contextualizar. Nós fizemos uma live e aí perguntamos pro pessoal, né? Gente, o que vocês querem ver e tal? E o pessoal disse que queriam ver as abordagens da psicologia. Então, a gente está aqui cumprindo com o nosso público para que tanto as pessoas conheçam esse... Porque às vezes a pessoa vai num psicólogo que é de uma abordagem específica, não se encontra, né? E aí não vai de novo, não sabe que tem outros tipos, né? Então, o primeiro objetivo do podcast é levar informação sobre psicologia e informação de qualidade, informação filtrada, que as pessoas saibam que é, né, verídico, científico, enfim. E também para que os nossos acadêmicos da Unigram consigam, né, diferenciar aí quem está começando, entender um pouquinho, conhecer melhor aquilo que eles acham que é a sua área, né? Porque na graduação a gente vê um triscar daquilo que é a prática, daquilo que é, né, a psicologia de fato, ou uma abordagem específica. Acho que a gente nunca consegue esgotar uma abordagem, né? Então, para que a gente possa entender melhor onde que começou essa tal de psicanálise. O que é essa psicanálise? A famosa psicanálise, né? Sim. Olha só, é realmente assim, é interessante a gente poder falar um pouco mais da psicanálise, né? Nós que fazemos formação em psicanálise, fora da clínica, né? Porque tem muito essa discussão, a psicanalista fica muito preso na clínica e só, né? Realmente é um só, mas é um só muito solitário, de fato, mas que exige também muito tempo, né? Então, acho que essa idealização do projeto de vocês, do podcast, convidando, né, esses profissionais para estarem falando também, não só escutando, eu acho que é sensacional, assim, realmente eu acho que traz um pouquinho de luz para as pessoas, não só para acadêmicos, mas para as pessoas, a sociedade em geral, né? Então, a pergunta, né, onde surgiu? Isso, onde surgiu, como começou, enfim. A psicanálise, ela é uma criação de Freud, né? Sigmund Freud. Assim como o podcast foi uma idealização, aí, uma criação da Ilka, a psicanálise, ela foi criada por Freud. Freud... Explica. Acho que Freud é o Freud, né? Freud é o Freud. É isso que a gente escuta da formação. Freud é o Freud. Todo mundo, embora não saiba muito bem o que é a psicanálise, já ouviu falar de Freud. Fala nem psicologia, já pergunta, é o Freud? Né? Nem que seja um meme, né? Que o Freud explica. Exatamente, tá na música, né? Freud explica, tá nesses jargões e tudo mais, tudo Freud explica. O tio Freud. Então, assim... Maria Helena fala. O Freudinho. A nossa professora fala, tio Freud, Freudinho. O Freud, ele tá em tudo, assim. Esse nome dele, ele é conhecido, reconhecido mundialmente. No entanto, realmente, muitas pessoas não conseguem ainda compreender a que ele realmente está
ligado, né? O que é essa psicanálise? É uma coisa que parece estar tão longe, distante, tão incompreensível, porque ela foi e ainda é motivo de muitos equívocos. Sim. Ele começou a teoria, depois ele mudou, né, no segundo... Tem os seus momentos iniciais da teoria, e como tudo na vida vai sendo construído, a gente passa por vários momentos, né? Então, com Freud também não foi diferente. Não foi diferente. Para ele poder chegar a essa criação da teoria psicanalítica, ele percorreu toda uma trajetória, Sim. né? A formação dele mesmo é em medicina. Né? Nós fizemos psicologia e estudamos psicanálise, ou seja, ela é acessível a outras linhas de saberes, Sim. né? Não especificamente a medicina, embora venha de lá. Então, ele era médico, né? Se dedicou à neurologia na época. E muito curioso, assim, que na época tinha as mulheres, na época, elas apareciam, assim, com muitos sintomas histéricos, né? Mas que não eram entendidos como uma histeria, né? É como as feiticeiras, loucas, como sempre. Não era na época, bruxas, né? Até hoje. Mas muito ligado com o conceito daquilo que se manifestava, né? No comportamento das mulheres, era entendido muito ligado à religião. E aí, na época em que Freud, então, está estudando, ele terminando a sua formação, ele começa a escutar que lá em Paris tinha um médico, né, também, clínico muito famoso, que ele estava fazendo uma transição de entendimento desse conceito da mulher, né, o comportamento dela, doentio, fazendo aquela transição para um outro conceito ligado mais à ciência, que é o Charcot. Vocês já ouviram? Acho que já ouviram falar do Charcot, né? Então, o Charcot, ele estava lá dizendo, não tem nada a ver com isso. Isso que acontece aqui tem fundamento por uma questão traumática, né? A doença dos nervos e tudo mais. Então, ele ajudou a desconstruir o Charcot, né? Essa ideia sobre a mulher louca, feiticeira, bruxa e tudo mais, como uma coisa possuída pelos demônios e tudo mais, né? E o Freud ouviu falar disso e tentou se aproximar, foi até lá fazer um curso, assistir, e ele ficou encantado com Charcot, né? O Charcot trazendo, então, as suas... querendo, na verdade, com a hipnose, por exemplo, que era a técnica que ele utilizava, provar, né, que não se tratava daquele conceito religioso como eram vistas as mulheres, mas sim algo mais voltado para uma outra questão dos nervos, como diziam. E Freud vai assistir, vai escutar, vai ver, se encanta com tudo isso, e passa, então... E o Charcot, ele era dono do hospital, né, de Salpêtrière, lá em Paris. Então, ele atendia essas mulheres. E queria comprovar isso, né, que se tratava de uma outra coisa. E o Freud, então, passa a ver aquelas mulheres e a escutá-las, para além daqueles gritos histéricos e todas aquelas coisas, aquelas encenações, ele passa a enxergar ali, como eu posso dizer, uma possibilidade de escutá-las para além daquilo que a sociedade estava acostumada. Era uma forma de falar, né? Que elas estavam daquele jeito, ele começou a perceber que era uma forma de elas expressarem. A partir de uma escuta daquilo, né? Aqueles gestos todos expressados pelo que é além disso, né? Sim. Aquilo tudo tornaram uma linguagem. Então, ele foi verificando a importância, né, de escutar para além daquilo que era visto.
né? Uhum. E aí começou, então, todo o seu experimento. E até que ele, em uma dessas, ele tem uma paciente que aí ele começa a clinicar e tudo mais, e ele não tá sozinho, né, isso, ele tem todo um grupo junto, participando, né? Que é o Breuer. O Breuer, muito amigo dele. E também tinha um outro médico, na época, que agora eu não lembro o nome dele, mas ele foi fundamental para o Freud, porque ele apontava daí, em Charcot, ele fazia uma crítica à hipnose, porque ele achava que aquilo estava muito ligado a uma sugestão, entende? Aquele método hipnótico ali. Então, ela estava sugestionada, então ela só ia seguindo os comandos, então não tinha um para além daquilo, né? E aí o Freud, embora ele gostasse muito de Charcot e admirava, ele entendeu que poderia seguir junto com esse outro médico, que eu esqueci o nome dele agora, a ouvir aquelas mulheres também, entende? Então, ouvir literalmente, escutar como é aquilo para elas. E o Freud, então, aderiu a essa prática. E começou cada vez mais ouvir. E não só pedir. Faça isso, faça aquilo. Me conte isso, me conte aquilo. Da hipnose, né? Deixou ela livre. Mas deixou, não foi só por conta própria, não. Porque uma paciente dele disse pra ele, eu posso falar? Hoje não vou hipnotizar. Posso falar o que eu quiser? É a mesma coisa, imagina você tá ali querendo falar, aí o psicólogo tá ali, e aí, que hora que eu vou falar? E isso é muito interessante, que a gente escuta mesmo dos professores, né, principalmente da psicanálise, que as coisas estão para além daquilo que o sujeito tá mostrando, né? Até eu falo assim na minha entrada, fala que eu te escuto. Eu ouvi mesmo que você disse esse daí já é, claro, puxando pra psicanálise, né, gente? Fala que eu te escuto. Porque realmente é isso que eu vejo, né? A psicanálise me dá essa oportunidade do sujeito falar, que é o que eu consigo ter na minha análise pessoal, que é eu falar e também ao mesmo tempo me escutar, né? Não é só a minha analista que tá ali escutando. Eu tô falando, ela tá recebendo, mas eu também tô me escutando. Sim. E é nessa escuta que vai tendo a troca, vai tendo essa análise pessoal, daquilo de, opa, nossa, mas por que eu falei isso? Né? E é isso que Freud traz nesse momento. Exatamente. Sim. Então, aí ele obedece a paciente. Não, beleza, então fala aí, então. Então, é verdade, né? Eu tô falando, eu que tô falando. Fala que eu te escuto. Não, você tá fazendo, assim, né? Imagina o Freud lá. De repente, a mulher chega e lá já pronta pra hipnotizar. E ela fala assim, não vou. Agora você vai me escutar. E aí ele fala assim, putz, ela tá fazendo tudo isso, né? Tipo, da histeria, né? Tá tentando dizer. Exatamente. E eu tô aqui, eu falando, né? Então ela tem todo esse sofrimento anterior, que ela já traz aí de anos, né? Com isso. E aí, tentando mostrar que quer dizer, quando ela tem essa oportunidade de dizer, eu que tô falando. Isso, né? Exatamente. Que aí é o método que ele cria da associação livre, né? Que tá aí até hoje, na psicanálise. Tá aí até hoje, e a partir da transferência, né? Como nós estávamos conversando antes ali, a gente não escolhe ninguém à toa para casar, para namorar, né? Para ser o analista, não é? Então, isso que ele percebe que é importante também ter nas relações para que haja, então, essa associação livre, que não é tão livre assim, né? Porque a coisa mais difícil que tem é poder falar livremente, embora a gente... Quando vai lá fazer análise, a gente queira isso. Mas é muito difícil, porque a gente passa uma vida entendendo que não pode falar tudo que vem à tua cabeça. Tem que filtrar, não é assim? Né? Desde cedo, olha, não faça isso, não fale isso. Aqui não pode falar assim. Não pode falar assim. Então, nós crescemos com esse não, né? Com essa interdição toda. E aí chega na análise e fala tudo que vier. Como assim? Você não vai me perguntar nada? Você não vai me perguntar nada? Tudo mesmo? Sério que pode tudo? Você não vai me perguntar nada? Né? Tipo assim, você não acha que eu tô falando demais? Me fale você, né? Não, mas o que você acha? Não acho. Diga. Diga. E é difícil dizer, né? Porque é difícil escutar. Gente, mais ainda, né? Eu acho que não é tão difícil dizer, mas eu acho que você se escutar. Porque às vezes na sua cabeça, você
né? Você vai recalcando, vai nananã, ou você pensa alguma coisa, enfim. Mas aí você escutar aquilo que você tá falando, dói também. Dói. Dói. Eu que sei na minha análise, dói. A minha psicóloga vai ouvir isso, dói, Cíntia, dói. Dói bastante. Dói muito. Viver dói, né? Aí você vai falar da sua experiência de viver e tudo mais. Então, assim, o que o Freud ele traz para nós é um ato muito revolucionário com essa criação da psicanálise, porque ele permite, então, até uma vez eu escutei a Elizabeth Roudinesco falando, e na verdade, interpretando Lacan, né? Sim. Que é um outro psicanalista francês que é freudiano. E aí, que o Freud, ele nos deu a oportunidade de nós sermos heróis da nossa própria vida, né? E o que ela quer dizer, o que ele quer dizer com isso, eu concordo plenamente. Que quando você passa a verbalizar a sua própria história, faz todo um sentido, faz toda uma diferença. Não é o outro dizendo para você o que você é. Pra gente chegar nessa vida aqui, a gente só chega através de um outro. É o outro que tem que dizer por nós. Porque nós não temos capacidade, né? Imagina um bebezinho quando chega ao mundo. Sim. Então, é tudo o outro que fala por você, que dá seu nome próprio, gente. Não é próprio, não tem nada de próprio. Tem nada. Tem nada. Entende? Então, realmente, a gente é falado primeiro, e precisamos ser falado, muito falado antes pelos outros, e outros, papai, mamãe, todo mundo. O outro sempre falando por nós, né? Exatamente. Então, na nossa origem, nossa Constituição, é assim. Aí depois a gente tem que aprender a falar por nós. Por que a gente tá chorando, né? E por que a gente tá sorrindo, por que isso, o que é isso, o que é aquilo. Então a gente vai fazendo toda uma desconstrução e uma construção o tempo todo. Sim. Então acho que quando o Freud ele traz essa criação, ele faz um ato revolucionário, assim, eu acho que no campo da ciência, sabe? Historicamente falando. Então, eu achei interessante a pergunta que eu li. Quem é Freud? Quem foi Freud? Não, é quem é Freud. Ele é. Sim. Ele é o criador da psicanálise, ele é o pai. É o pai. É o meu paizinho. É o seu pai, não é meu. Não tem outro. Não tem, ele é o que criou. Depois dele, a gente tem vai... os discípulos, né? Exatamente. Que continuaram, cada um do seu jeito. Isso é importante dizer, né? Porque na psicanálise não existe só Freud, né? Então, a partir dele vieram outras pessoas que foram fazendo construções e evoluindo e contribuindo, né? E mudando algumas coisas, né? Daquilo que ele estabeleceu de princípio. Porque a psicanálise foi um projeto de vida do Freud, né? Sim. Então, ele começou lá em 1889? 1886 ele se formou. Aí, depois disso, ele começou a e foi uma vida dedicada à psicanálise, né? Foi um projeto de vida. Teve as guerras, ele passou pelas duas. Duas? Foi, né? Sim, ele passou pelas duas grandes guerras. Então, assim, foi uma vida em que ele estudou isso, viveu isso, criou isso. Sim. E aí a psicanálise perdura até hoje, né? Dessa dedicação dele de lá de trás, mas também as pessoas que acreditaram nisso, que viveram isso, que vivenciaram todo esse processo, né? Que passaram por análise, que viraram analistas, e enfim. Eu acho que é importante dizer isso, que as pessoas vão ao longo evoluindo, né? Construindo cada vez mais a teoria. Por isso tem o Lacan, que é um grande outro nome, enfim, e outros. Um grande contribuidor também para a psicanálise. E interessante, a Gabi, trazendo essa construção de Freud com a psicanálise, é que muitas coisas foram mistificadas, né, na psicanálise. Mas Freud escreveu isso e depois ele mudou. Mas por quê? Porque ele teve um tempo ali para ele perceber as coisas. Ele tentou, são várias tentativas. Não foi uma certeza que ele foi lá, escreveu e pronto, é isso. E isso é um pouquinho legal de falar, que as pessoas acham que psicanálise é aquilo que está escrito, pronto, acabou. Né? Pega a primeira publicação de Freud e fala, nossa, Freud só falava da sexualidade. Freud só falava do tal coisa, né? Tudo é sexual. E não.
se você for pegando toda os estudos dele, as contribuições que ele teve de Lacan, até, mas ele brigou com Lacan, não sei o quê. Mas, assim, tudo foi uma construção para a psicanálise, né? Para a psicanálise que é hoje. E isso é bem interessante, que todo mundo coloca como Freud, ele sabe tudo, Ele né? explica tudo. Explica tudo. Por isso que veio isso, né? Freud explica. Não, Freud não explica, né? Ele tentou e tá aqui pra gente ler, entender, né? É um pouquinho de complexo. Essa é a palavra, complexo. Mas nada impossível, né? Assim, a psicanálise, ela foi vista e ainda como um certo nível de complexidade na questão de compreensão. Mas eu vejo assim que muitas pessoas elas leem uma parte isolada da teoria. Sim. Né? E psicanálise, ela não é ler teoria. Psicanálise é uma experiência. Uma experiência que você precisa vivenciá-la para entender o que é de fato. Não basta a Maria Luísa tentar falar o que é a psicanálise. É você ir lá e viver. Se sentir atravessado por ela, né? Então, você estuda a teoria, que é importantíssimo, estudar o Freud no começo, desde os primeiros textos, as últimas obras dele, pode ler tudo, pode ser pós-doutor, você vai saber da teoria psicanalítica, mas você não vai saber o que ainda é a psicanálise se você não experimentar essa teoria, né? Pela via da análise. O que é a via da análise? É você ir lá fazer a sua associação livre. Escutar o seu inconsciente. Até porque você entende melhor a teoria. Porque você só entende de fazendo. fato. Sim, eu era assim. Aí eu comecei a fazer análise. E aí eu falei, gente, mas isso tem tudo a ver com o que a professora tá falando. Sim. Exatamente. E aí foi começando Então, é complexo por isso. Porque a pessoa não vivencia a experiência. Entende? É complexo. Porque como que você vai pensar na sua cabeça que você falando qualquer coisa aleatória vai dizer sobre você, sobre aquilo que você já viveu, sobre as suas dores, e você começa lá a falar, e de repente você erra uma coisa e você fala, ei, peraí, por que eu errei? Né? Exato. Olha que interessante. Errei, o ato falho que a gente tava falando antes. Ontem, aí não sei quem que tava lá em casa. Eu falei assim, tava conversando com meu marido, mãe, aí ele... Mãe, olha o ato falho, porque a gente estuda junto, né? Ele gosta também. Legal. Ele faz outra faculdade, mas a gente estuda junto, né? Então, às vezes eu tenho algumas coisas, eu explico pra ele e tal. E até ele entender o que era esse bendito desse ato falho, né? Mas foi muito interessante, é isso. Porque é essa experiência. Ele entende, mas ele não entende tudo, porque ele não faz análise. Entendeu? Ele vai até certo ponto. A partir daquele ponto em diante, ele fica, não faz sentido. Mas é só fazendo a análise, você entendendo a relação daquilo, da frase que você disse antes, para a frase que você disse agora, que tem toda uma relação inconsciente, é só da análise. Como você vai entender essa relação? Sim, e aí que eu acho que a diferença também, assim, é o plus do Freud na sua criação, porque ele só é capaz de fazer toda essa criação da teoria porque ele se autoanalisa o tempo todo, né? Através das cartas, ele faz análise. Então, quando ele começa a ouvir lá, é porque ele já vem ouvindo aqui. Entende? As suas experiências infantis, suas relações com a mãe, com o pai, enfim, com a família. O neto também, né? Que ele observa. Então, é através da sua própria experiência que o Freud consegue, então, traduzir a partir dela e construir a psicanálise. Não é diferente, né? Então, e, obviamente, escutando, então, e aprendendo com as suas pacientes histéricas lá. Elas ensinavam muito ele também. E eu acredito que seja tão complexo também, porque assim, não existe um padrão. Cada inconsciente é único, cada pessoa é única. Cada constituição ali de personalidade teve numa experiência de que cada um teve e construiu daquela forma. Então é complexo disso, né? Porque algumas outras teorias vão dizer que é assim, assim, assim. Na psicanálise pode ser tudo. Né? Cada inconsciente é único, né? Então, nós temos que nos fundamentar na teoria, né? Sim. Ela tá para todos nesse sentido.
Mas a regra da associação livre, por exemplo, ela vale para todos, e a partir dela que se pode, então, reconhecer essa particularidade. Não dá para generalizar. Né, uma técnica, assim, vamos fazer essa técnica com você, essa técnica com a outra, enfim. Não existe isso para psicanálise. Então, é só a única regra é a associação livre. E o corte de sessão, né? Dói. Gente, nossa. Isso aí dói. Você já teve corte de sessão? Uma vez eu tive. Nossa. Falei, gente, que é isso? O que eu tô sentindo? Porque foi assim, tipo, uns 20 minutos. Pá, até a próxima sessão. Eu fiquei, como assim até a próxima sessão? A próxima pode ser agora? Tipo assim, vamos marcar se daqui 10 minutos a gente se encontra de novo. Eu ficar assim. Mas foi o momento certeiro que fez eu refletir naquilo que eu tava repetindo, e eu não tava me escutando, sabe? E eu tava repetindo, e não escutava. Então, né, você tá ouvindo o que você tá falando? Pá, até a próxima sessão. Eu fiquei assim, nossa, eu tava realmente repetindo, sei lá, umas 4 sessões já. E eu não tava me escutando, só tava ali, falando, e não queria me escutar. Então, vamos contextualizar, porque nós entendemos o que é isso. Exato. Mas tem pessoas nos ouvindo vamos que não simplificar pra sabem, vocês. né? Então, vamos entender. Então, a teoria psicanalítica, a prática, né? Então, a pessoa chega lá, senta ou deita, né? No divã, porque depende. Primeiro ela passa por Primeiro uma ela passa por uma entrevista preliminar. E aí, depois que já tá tudo certinho não, né? Mas tudo entendido preliminarmente, ela vai pro divã. Né? Então, Ou não. Né? Ou não. Porque é como você colocou no começo. Olha, tem pessoas que chegam no consultório, elas não sabem a diferença entre uma coisa e outra, né? Elas querem um tratamento. Então, aí cabe ao psicanalista escutar o que está sendo dito e dizer nessas entrevistas aí, explicar também que existem vários métodos, né, de tratamento e para o sofrimento ali, e que ele poderia escolher, mas teria que passar para essas entrevistas, tem que passar para experimentar, para aí você dizer, eu não gosto disso, não é para mim, né? Esse negócio de ele não falar, não fala muito, é só eu que tenho que falar. Então, assim, não se trata de dizer que é o certo ou o errado, entende? Mas o paciente, ele precisa reconhecer que é aquela experiência que ele quer passar. É por aquela experiência que ele quer passar e com aquela pessoa que tem isso também, entende? Então, isso passa pela experimentação. Não tem outra forma. Pode ele até saber, teoricamente, antes de pesquisar no Google lá, sim, mas ele precisa sentir aquilo para ele dizer, vou tentar, não vou tentar. Sim. Né? E aí você pode encaminhar ele para outros métodos também. Nessas reconhecendo que vai dar ou não. Entende? Já foi falado isso em sala de aula, mas trazer também para os acadêmicos. Há a chance do analista não aceitar? Sim. Por conta da entrevista, né? De ter esse reconhecimento e falar, olha, acredito que não seja, né, adequado, eu vou poder te encaminhar, porque as pessoas pensam assim, já chegou lá e já vai analisar. Não, tem todas essas entrevistas para você também estabelecer essa transferência. E aí, vai rolar a transferência? Será que o sujeito, ele tá conseguindo... o que é transferência? Vamos significar também, né? Então, vamos trazer para o senso comum, né? Nós estávamos falando assim, olha, eu até comentei aqui brincando, você não escolhe ninguém ou qualquer pessoa para você flertar. Sim. Namorar. Aleatoriamente, falar, eu gosto de todo mundo. Não. Unidunité. Né? Você elege alguém para você amar. Transferência, traduzindo, mas simplesmente assim, falando aqui para todos, é amor, é amar alguém, admirar alguém. Ter algo em alguém que te toca ali, você não sabe explicar, ninguém sabe explicar o que é o amor, mas sente. Sim. Eu sinto... Fui com a tua cara. Gostei de você. O santo bateu. O santo bateu. Bateu o santo. Precisa bater. Senão a vibe deu certo. A nossa vibe deu certo. Então, tem a ver com isso, transferência, sabe? Quando você diz assim, poxa, aquela pessoa é bonita, é inteligente, é isso, aquilo, mas não bateu. Não encaixou. Não deu feeling. Entendeu? Não deu feeling. Nossa, é perfeito, mas não deu. Então, precisa ver isso, fundamentalmente, para que haja um tratamento em análise.
Aham. entende? Além do desejo de ser tratado também, né? Sim. Então, essa história de tipo, eu vou procurar um analista porque eu quero me conhecer melhor, também não rola muito, não. Entende? Porque a psicanálise, ela não é para isso, assim, vou me De conhecer, começo, né? De De começo, né? É claro que passa por esse processo de Sim. conhecimento de si, do seu inconsciente, mas precisa ter um sofrimento implicado, né? Essa pessoa, ela precisa chegar lá realmente trazendo uma queixa de sofrimento psíquico, que ela não entende o que está acontecendo Sim. com ela. Então, a partir disso, que daí existem questões para serem tratadas, aí sim pode se iniciar um processo de conhecimento. Mas não chegar só porque, minha vida tá ótima, tá tudo certo, não tô sofrendo. Vim aqui, tô com dinheiro pra gastar. Eu faço psicologia, eu tenho que fazer, disseram que eu tenho que fazer, né? Então, Análise, tô aqui pra vou lá. fazer. Mas não tem um sofrimento implicado, né? Então, por que análise? Talvez você possa procurar outros recursos para fazer o seu Sim. processo de Autoconhecimento, conhecimento, enfim, aham. né? Mas a psicanálise, para ela acontecer, ela precisa ter E incomoda, um né? incômodo, mais um incômodo, não é qualquer coisa, não. Gente, não é qualquer coisa. Não vamos desanimar o pessoal, gente. É Não aquela vamos coisa desanimar. coisada. Que a gente não sabe explicar o que é a coisa. Mas a Exatamente. coisa tá ali. Tá aqui, dói, machuca. E é isso mesmo, a transferência, lembrando que é um processo inconsciente. Né? Então você Exatamente, elege sim. o outro, mas não vou escolher esse daqui. Não, é o inconsciente que escolhe, né? É um processo que você não toma consciência na hora, né? Então o exatamente. santo não bate, você não fala assim, meu santo vai bater com valia. Meu santo vai bater. Tô escolhendo aqui porque meu santo vai bater. Não é assim, né? Sim, É inconsciente. exatamente. Como todos os processos da psicanálise. Até que isso vem para consciência através da associação livre. Como né? Então, todo o o método é processo da vida, eu diria. Uhum. Tudo passa pelas escolhas inconscientes. Não é algo que você tem consciência exatamente do porquê que você ama o outro. Você pode passar a ter. Mas isso não impede de você, por exemplo, começar a namorar alguém e gostar e casar, não é? Aham. Você pode não saber dizer, mas você sabe dizer que rolou alguma coisa ou não. Isso já é o suficiente para começar alguma coisa. Dizer. A famosa química, né? É a química. Química, Exatamente. Deu bom. Deu bom. Deu match. Deu match. Agora é assim, né? Deu match. Aquele não deu. Então, para começar, tem que dar isso aí, entendeu? Tem que rolar essa... Na psicanálise a gente fala de transferência, mas é tudo isso que a gente está dizendo aqui. É uma relação de amor, né? A terapia também, né? Daquele... Tanto tem a transferência e a contra-transferência também. Que é interessante a gente trazer, né? Você tem o seu processo inconsciente com o seu... Você elege o seu terapeuta, mas você também é elegido por ele, né? Sim, tem que ter reciprocidade. Senão, né? Senão não vai rolar. Por isso que também cabe ao analista ali, nas entrevistas, para ele também entender se ele vai querer realmente acompanhar aquele sujeito, né? Passar a caminhar junto com ele. Se ele está disposto também. Né? Isso é interessante, porque eu lembrei a primeira vez que eu fui na minha analista, e aí começou as entrevistas e tal, aí ela falou assim, então, Lia, eu vou aceitar você pra começar a sua análise. Eu fiquei assim, uai, eu podia ser não aceita? Porque assim, sabe? Aí depois eu fui, não, eu levei um susto, falei, caramba, eu tô aqui falando no meu sofrimento, e pode ter possibilidade de não aceitar, porque tem realmente essa questão do analista, né, de ver nas entrevistas, realmente, dá pra seguir, vamos lá, vamos começar, eu tô aqui com você, né? Ou, olha, vamos ver uma outra possibilidade, vamos ver um outro caminho, um outro jeito, mas sempre há um jeito, né? Então, assim, é bem interessante, porque eu também fiquei assim, assustada. Gente, poderia não ser aceita. Sim, isso é muito interessante, porque não depende só do seu desejo ali, né? Claro, você vai estar no espaço ali que é seu, que a gente sempre fala, aqui é o seu momento, é o seu tempo. Mas tem que ter essa transferência, né? Isso é muito... Aí eu falo, gente, a psicanálise é linda demais. É como se fosse uma dança mesmo, né? Para fazer análise não tem como dançar sozinho. Sim. Né? Então, você precisa de um par. E esse par, ele vai ter que também te dizer se ele vai ter condições, né? Para te acompanhar ou não.
Aham. E também, assim, se você também... eu acho que é preciso observar que a psicanálise não é para todo... pode ser para todo mundo, mas como também não é, Aham. entende? Tem casos que, como eu estava citando anteriormente, que não cabe a psicanálise. Sim. Não tem porquê para aquela pessoa, Uhum. né? Então, acho que é importante a gente também ter essa noção, assim, enquanto aquele momento que você exerce uma função de escuta. Sim. Uhum, com certeza. E assim, é um processo também que a gente tem que ter consciência de que é um processo demorado e longo, né? Porque você tá ali há anos segurando, né? Tipo assim, no recalque, digamos, né? Ali esse inconsciente, aí quando você começa a abrir, aí vai as entrevistas preliminares, que você fica ali até você entrar mesmo em análise e começar esse processo. Então, é um processo que a gente tem que ter consciência, enquanto terapeuta, enquanto psicanalista, de olhar e observar esse paciente, esse analisando que tá ali, que é um processo dele, mas também de entender que você também vai ficar com aquele ser humaninho por muito tempo, né? Então, sim. por isso é um processo de escuta que você também tem que ter pé no chão na hora de aceitar, né? Se você vai dar conta de bancar. Esse é o meu maior medo. Se eu vou dar conta na psicanálise, se eu vou dar Sim. conta de bancar. É uma aposta que se faz, É, na verdade, né? Então, não tem como garantir, nem o psicanalista e nem o próprio paciente, garantir até onde vão chegar e como, E como? né? Entende? Uhum. Porque é uma experiência que você vai vivenciando ela dia após dia. Então, não tem como garantir como que vai ser, né? Uhum. Como Freud brincava, né? Depois que você abre a porta do inferno, Já era. o que eu quero dizer com isso? O que ele queria dizer? Eu entendi assim. Quando você abre, né, essa escuta para o inconsciente, escutar o inconsciente, por que do inferno? Porque tanto recalque, tanta coisa, né, que a gente precisa Dolorida guardar, também, né, que realmente, assim, a gente pode dizer conscientemente, os monstros que a gente tem, as coisas ruins, o mal, né? Aham. Não tem a velha história do mal, né? Que a gente tem que ser só bonzinho. Então, o mal a gente tem que esconder e como se nem existisse. Então, quando você vai acessando esse inconsciente, você vai se havendo com tudo que você carrega ali, com as coisas boazinhas, com as coisas ruinzinhas, com amor, com ódio, com tudo, né? E aí você precisa saber onde que você está entrando, sim. Né? O psicanalista ele precisa ter essa dimensão. E ele só tem essa dimensão, não é só estudando teoria, é fazendo a sua própria análise. tendo contato com seus Com o próprios. seu próprio inconsciente, sem escutar o seu inconsciente, não tem como. Eu não encaminho Sim. ninguém, jamais, né, para alguém que não tenha passado ou não passe por esse processo. Uhum. Entende? Pode ter pós-doutorado em psicanálise, mas não fez análise, não sabe o que é, de fato, essa experiência de escuta do inconsciente. Igual você falou, tem que vivenciar para de fato você saber como lidar com o outro, né? Sim, é esse Não tem como. manejo, exatamente. Igual você disse, parece que para mim ficou mais fácil entender a teoria quando eu vivenciei ela na minha própria história, na minha própria experiência, né? E a gente consegue, ao entender dessa forma, pela vivência, a gente consegue ver também quando acontece, né? Uhum. Não só o que aconteceu com a gente, mas por passar por todo esse processo, a gente fica mais atento a análises, né? A observação, A linguagem, a ouvir a ao que linguagem. você diz. É. Nossa, você mesmo percebeu que você falou alguma coisa ali, Jesus, aham. né? E a análise continua fora do divã, fora do consultório, Sim. fora, né? Fora ali do setting com o seu analista. Sim. Então, eu atendo pessoas que eu falo, nossa, essa pessoa, ela entende muito de psicanálise, ela entende muito de inconsciente, como que pode? E nunca estudou psicologia, nunca estudou psicanálise, nunca leu nada sobre psicanálise, mas sabe o que é que ela tá falando do inconsciente. Não Entende? com os nomes exatos, Não com a teoria, né? Que mas a gente usa. exatamente ela sabe porque ela tá vivenciando essa escuta do seu próprio inconsciente, da sua própria história, ela tá podendo verbalizar, né? Então, trazer para a palavra uma experiência que é sentida, sabe? Então, quando nós estávamos falando das histéricas, por exemplo, daquela época, era um modo de expressão,
através, se utilizando do corpo, né? Que aquelas mulheres tentavam falar, sabe? Elas queriam ser escutadas, então aí manifestava daquela forma. Então, quando aquilo Numa sociedade ali... que não ouvia, né? Não Elas ouvia. podiam falar mulheres- livremente e não era ouvida. Não, Então, elas tinham que encontrar um jeito exatamente. de que elas elas seriam encontravam assim, né? ouvidas. Porque as mulheres nessa época também eram muito reprimidas, né? Sim, Não pode sim. falar, você tem que se comportar, você tem que ser só mãe, tem que ficar em casa. Uhum. E aí, a via de escape delas Sim, era a histeria, sim, né? sim. Era a forma o que elas sintoma da época, era o né? sintoma. Né? Eles até falavam, gente, passa um pro outro, até falavam que era o demônio, que passava um pra Isso, outra. É, o vírus, né? Isso. Também. Então, quando você passa a escutar isso através das palavras, não precisa mais falar de outra forma, entende? Porque você já está conseguindo falar através da palavra. Então, acho que a análise, ela implica isso, o ato de falar. Uhum. Exatamente. E a gente estava falando aqui que o Freud, ele não era da psicologia, né? Ele era da medicina. Uhum. E aí ele foi para essa área, criou a psicanálise, e aí a gente queria entender, assim, né? Pra gente poder entender. Um psicanalista é necessariamente um psicólogo? Boa pergunta. Não. Não. Você mesmo falou, né? O Freud não era nem psicólogo, né? Né? Ele era um psicanalista, ele cria psicanálise, enfim. E traz para nós o seguinte, que fazer psicologia não é a mesma coisa de fazer psicanálise, Aham. né? Então, não. A formação em psicanálise, ela não é de uma graduação, como a da psicologia, que você vai lá, cola grau. Uhum. Eu posso me nomear psicólogo, entendeu? Sim. Você É não um pode processo de sair, formação. é um processo de formação que não é como o da graduação da psicologia, com tantos anos. Aham. Eu faço tantos anos, estudo lá Tenho numa as faculdade. médias, tenho as Tenho médias. as médias, ganho um certificado, um diploma, e pronto, agora eu sou psicanalista. De jeito nenhum. Não. É um processo totalmente diferente, porque é um processo permanente de formação. Aham. E Não- análise. E Isso muita foi análise. Não acaba como, por exemplo, fazer psicologia. Você tem um começo, um meio e um fim. Sou psicóloga. Então, eu sou psicóloga. Né? Eu Você tem um registro, eu tô um CRP. registrada, sim, exatamente. Agora, Maria Luísa, e você atende pela psicanálise e tal? Sim, eu estou em formação desde quando eu me formei em psicologia, que eu entendi, aí eu tive que entender como que ia se dar esse processo, que é fora da universidade, para além da Sim. universidade, né? Você, na universidade, você vê a teoria, né? Mas aí, se você escolher a psicanálise, você tem que ir para uma escola de psicanálise, que nós temos várias aqui no Brasil, né? Sim. E aí, lá nessa escola é um estudo contínuo, né? Você vai estudar a teoria mesmo, freudiana, desde o começo ao fim, explorar bastante esse estudo. Se você escolher depois o Lacan, enfim, Aham. você vai estudar aquilo ali. Cada escola de psicanálise tem uma ramificação a partir daqueles que sucederam Freud. Aqueles teóricos que sucederam, Sim. exatamente. E aí você faz a sua escolha pela transferência, que a gente estava falando, que tem que rolar química também Sim, lá na sim. escola, com as pessoas que estão lá, também assim como funciona numa análise, para você poder, então, fazer um laço com aquela escola e aí também ser possível uma formação, ou seja, um estudo Então, coletivo. isso quer dizer que não precisa ser formado na área de psicologia, né? Pode ser outras áreas de ensino superior para participar. Sim, mas que fundamentalmente, assim, para essa formação é ter essa análise própria, né? Sim. E não é, assim, 1 ano, 2 anos, nós estamos falando, eu comecei a fazer análise, e estou numa escola de psicanálise, então eu já vou ser psicanalista, não tem nada a ver com isso. Porque nós estávamos falando de escolhas inconscientes, né? Aham. Nem todo sim que a gente fala, consciente, é o mesmo sim do inconsciente. Entendeu? Então, eu quero ser psicanalista, conscientemente falando. Então, você tem que pagar para ver se você quer mesmo de fato. Como que se faz isso? Descobrindo em análise. E aí, você vai bancar esse seu desejo, Você né? vai descobrir em análise, não se descobre facilmente. E é um Por quê? processo bem longo, É né? um processo que você precisa estar falando e trabalhando muito. Por quê? Porque a gente, imaginariamente, a gente constrói toda uma idealização
sobre a psicanálise. A gente acha muito lindo, né? E de fato tem a sua lindeza, mas para sustentar não basta a gente achar isso, sabe? Que funciona bem, que, poxa, que bacana, que bonito, é o que eu quero. Você vai ter que experimentar para aí você dizer, gosto, não gosto, quero pagar ou não quero pagar por isso. Sim. Entendem? Uhum. Então, aí é um processo longo mesmo, assim. Mas uma coisa me chamou a atenção que você disse aí, da questão do tempo, né? É um processo muito longo, a psicanálise, as pessoas até desanimam, né? Fala assim, eu tô velha, eu vou começar a fazer análise, eu vou começar a formação, enfim. E eu posso te dizer, por experiência, que tem muitas pessoas que eu atendi já, que tiveram efeitos de fim de análise no início da sua análise. Uhum. Efeitos. Não estou dizendo que chegou lá no final da análise, mas efeitos de fim de análise. Porque aquela pessoa, naquele momento que ela estava muito implicada no seu tratamento e realmente, assim, é muito particular esse processo. Então, para aquela pessoa que não queria fazer uma formação em psicanálise, ela queria só tratar pela psicanálise, ela, dentro de pouco tempo, ela teve o que ela precisava. A psicanálise funcionou para ela dentro de um tempo, sabe? Um tempo curto. E tá bom, sabe? Agora, a pessoa que pretende fazer a sua formação em psicanálise, aí sim, esse tempo, ele é um tempo que realmente demanda bastante. É É um tempo mais longo mesmo, porque precisa aprofundar cada vez mais, assim. Aí, cronologicamente falando, aí leva-se realmente... Então, dá até uma preocupaçãozinha, para nossa, 20 anos de análise, né? Sempre escuta isso, né? Eu tô em análise uns 10 anos, e você fica assim, meu Deus. Meu Deus, né? Mas então a gente consegue estudar a psicanálise dentro do curso de psicologia e fora da psicologia, a formação em psicanálise. Permanentemente. Né? Então, qual que é a diferença do psicólogo e de um psicanalista? A diferença? Se existe essa diferença, sim, né? Existe. Por exemplo, um psicanalista, ao meu ver, não é uma pessoa. Psicanalista não é uma pessoa. Por exemplo, aqui você não está falando com uma psicanalista, você está falando com a Maria Luísa. Que aí eu posso dizer, sou psicóloga, sou mãe, sou isso, sou aquilo. Psicanalista, na verdade, é uma representação ali que precisa fazer para exercer uma função, para cumprir com uma função específica no momento específico, de escuta do inconsciente. Então, ser psicanalista é uma função. Tipo entende? Um objeto, né? Exatamente. Não é uma pessoa. Só eu empresto meu corpo. Sim. Eu sou revestida aqui imaginariamente, né, para aquela pessoa, que é importante ter a presença do analista ali, mas para além disso é uma função que se dá lá com aquele paciente, com aquela escuta, com aquele momento, e que para que isso aconteça, porque não é simples ocupar esse lugar, né? É preciso, então, todo esse processo que nós estamos conversando sobre a análise própria, do seu próprio inconsciente, né? E o estudo teórico, a supervisão junto com o seu grupo. Então, passa por todo um processo, assim, demorado, e que a base é a análise. É análise, não tem. Para você conseguir cumprir minimamente com essa função, é isso. Porque essa função, quando eu digo que não é uma pessoa, porque o analista ali, enquanto analista, ele não pode estar enquanto Maria Luísa. Enquanto Maria Luísa, que eu disse, mãe, a Maria Luísa que eu entendo que eu sou conscientemente como pessoa, eu sou amiga, eu sou isso, casada, enfim. Entende? Que carrego comigo toda a minha história. Eu não posso. Eu não posso ser eu lá. E para que isso aconteça, a gente precisa analisar, né? Para ter o seu momento de dizer, de falar. Porque senão você vai começar a querer... Imagina, o paciente tá lá falando, aí você
fala alguma coisa que tem a ver com a sua história. Aí você começa, enquanto pessoa, a começar a pensar na sua. Aí você já perdeu tudo que ele falou ali. Exatamente. Nesse momento. Isso é interessante a Gabi falar, porque quando a gente aceita, né, o paciente, pode acontecer de conteúdos do seu paciente bater com os seus. E aí é nesse momento que a sua análise é fundamental para você entender o que é dele e o que é seu. Porque senão há essa contratransferência ali e acontece todo... Senão ele não consegue escutar. Não consegue escutar e não consegue seguir adiante. Uhum. E muitos, eu já vi assim, professoras, né, na sala falar que teve casos de conteúdos baterem com o paciente e não seguir, não caminhar. Falava, nossa, mas que estranho, eu não consigo seguir. Não, e esse paciente não desenvolve, parece, nananã. É porque você não tá escutando da forma que você deveria escutar, né? Porque tá batendo com o seu conteúdo. E vai bater mesmo, é natural. Né? Não tem como a gente dessubjetivar assim tanto ao ponto de não, né? Ficar todo neutro. Né? Porque o pessoal já acha isso, né? Ainda mais aqueles que senta de costa. Eu não sei qual que é. Tem uma linha que da psicanálise que senta de costa, né? Senta de costa? Como assim? Pro paciente. Não, tô errada? Ai, sei paciente. lá, uma vez uma menina que estuda com a gente, ela falou assim que a psicóloga dela era psicanalista, e aí ela chegava lá, deitava no divã, além disso, a psicóloga sentava de costas. Ah, é? Não sei. Esse é Nunca novo pra vi. mim também. Eu também, nunca vi também. Mas eu não sei qual que é a dela. E aí, tem essa questão, né? De, tipo, você tá sozinho ali e o pessoal já vê isso. Eu chego lá, eu tô pagando pra essa pessoa, aí essa pessoa não fala nada comigo, né? Aí, além disso, dá 20 minutos, ela me manda embora. Eu não sei por onde começar, onde que termina. Não sei nem que horas que termina, porque às vezes passa dos 50 minutos, 1 hora. Aí tem dia que 20 minutos, 10, 15, ela me manda embora. E aí eu não sei. E aí, a gente tem essa visão. Eu acho, né, que as pessoas têm essa visão do psicanalista, de ser uma pessoa, tipo assim... Muito rígida, Me né? fala e você, eu fico aqui na minha, gélido, sabe? A palavra que me vem à cabeça é isso. Gélido, tipo assim, frio, sem se envolver, enfim. E tem muito isso mesmo. O meu vem a imagem, assim, de que um psicanalista, quando fala, é um psicanalista, é como se fosse um sujeito que eles montam ali, né? Que é intocável. Né? Ele sabe tudo, ele sabe mais, e ele não fala por isso. Ele só tá ali recebendo. Sabe por que eu acho que a gente cria essa imagem? Por causa do suposto saber. Mas não, essa criação, eu acho que não é responsabilidade só do paciente, não. Eu acho que muitos psicanalistas contribuíram e contribuem também com isso. Por não entenderem muito bem ainda, por estarem talvez também no próprio processo, né, de formação, o que é de fato essa função de psicanalista. Entende? Porque são coisas diferentes. Sim. Você de fato, para escutar outro, você precisa sair um pouco de si. Quer dizer, muito, né? Eu não posso estar lá enquanto o que eu acho não importa. Eu não né? acho nada. Eu não tenho que achar nada. É o paciente que precisa dizer o que é para ele, não o que é para mim. Então, é um processo bem diferente, bem difícil, na verdade, né? Então, você imagina, para eu conseguir escutar aquilo ali, permitir com que aconteça todo esse tratamento, é permitir, então, que eu me ausente de si para que o outro advenha. Né? E a gente só consegue E esse outro acreditar também que eu sei de alguma coisa, que eu tenho algo que vai ajudar ele. Precisa. Então, é uma via de mão dupla, mas que tem que ser também... equilíbrio, eu não sei se existe, mas... pensada equilibradamente, né? Então, a pessoa não pode colocar o psicanalista num pedestal de que tudo que ele diz é verdade, né? Tipo, qualquer respiro, qualquer coisa, ele tá sabendo. Ele tá entendeu? Mas apesar que para começar precisa pôr lá, ele sabe. A gente precisa demandar esse saber ao outro inicialmente. Eu preciso acreditar que ele realmente sabe. Tanto que, fala assim, você sabe, então você me diz. Começa por aí mesmo, né? Sabe? Só que uma coisa é o paciente achar isso de você, que você sabe. Outra coisa é você, eu sei mesmo. É isso que eu tava querendo dizer, você né? acredita, o paciente não pode deixar só pro analista, e o analista também não pode deixar só pro paciente. Não pode pegar isso pra ele, porque nós estamos trabalhando com transferências, né? A pessoa supõe aquilo.
Ela precisa supor mesmo que você tem esse saber sobre ela. Mas você não pode acreditar que você tem, porque você não tem. Como que você sabe? A pessoa está chegando lá, e mesmo que ela esteja há muitos anos com você, tudo que ela diz, cada coisa que ela traz, É dela. é dela, né? Você não pode se apoderar daquilo que ela disse, né? não Daquilo tem que ela como. manifestou. Não é Exatamente. seu, é dela, ela tá falando. Exatamente. É entender, né, que a pessoa colocou você ali, mas você não é aquilo. Não fique. Não fique ali. Não fique. Exato, porque a não intenção do fique. tratamento é que essa pessoa consiga sair desse lugar. Aham. Mas para ela sair desse lugar, você nunca pode entrar totalmente. Para você mesmo, né? Enquanto escuta. De dizer, eu sou bom mesmo, hein? Eu sei mesmo. Nossa, eu sou bom. Eu sou muito bom. Sou muito psicanalista. E até porque, como é um processo inconsciente, você não sabe dos efeitos daquilo. É só no depois. Só no depois que a gente vai saber se vai rolar mesmo, se rolou alguma coisa ou não. Eu já ouvi uma professora falar, a gente só tá emprestado naquele lugar. Exatamente. A gente só tá emprestado, a gente não tá ali pra ficar. Né? Pra que ele comece a entender. Um objetinho, exatamente. Sim, ali Você só tá emprestado. Você vai vivenciar experiências em que a pessoa te coloca sem saber, né, obviamente inconscientemente, no lugar do pai, da mãe, do namorado. Você passa por várias representações ali possíveis, né? Você precisa identificar isso para você não pegar para si, né? Então o paciente se apaixonou, tá apaixonado que você, nossa, você é tudo, né, na minha vida, assim como os filhos entendem ser para um pai, para uma mãe, mas o analista ele não tem que ter essa vaidade de responder desse lugar, entende? E assim, eu acredito também que a análise principal pra isso, né? Pra isso não acontecer. Porque daí quando você começa a querer achar que você tá lá em cima, a sua análise vem, aí você vê que fala, opa. Então assim, você perguntou dessa diferença, né? Eu falei da psicanálise, todo esse processo, para então poder dizer que há uma diferença, sim, com a psicologia, com o processo de formação da psicologia, a diferença na própria atuação, né? E é importante fazer essa distinção, não para apontar, fazer um julgamento do que é mais certo, do que é mais errado, o que se é certo do que é errado, mas até para você poder se identificar, né, se é por essa via ou não, enfim. Então, e a psicanálise, ela tá para além da clínica, né? Sim. Tem muita, acho que essa construção de que a psicanálise só fica na clínica. Sim. Né? Não, e a psicanálise está em todo lugar. Começou por ali, né? Começou pela clínica. Mas tem a arte, tem... A psicanálise, ela pode estar em todos os lugares, porque o inconsciente está em todos os lugares, né? No individual e no coletivo. Então, eu acho que são mudanças que foram ocorrendo ao longo do tempo pelos próprios psicanalistas, né? Entendendo que a psicanálise, ela pode estar na polis. E então, quando eu iniciei a psicologia, não tinha essa história. A psicanálise parece que era só mesmo para clínica, sabe? Mas aí, com o tempo, falei, mas eu gosto da área social, eu não posso me utilizar da psicanálise aqui, né? Eu gosto da área da educação, será que eu não posso me utilizar? Sim. Aí eu fui estudando numa escola de psicanálise, enfim, fui desmistificando isso aí, entendendo que sim, eu posso trabalhar, não como na clínica, mas eu posso me utilizar da psicanálise em qualquer lugar que eu estiver. Na psicanálise, né? Sim, tem aquele suporte da psicanálise. Sim. Então, em qualquer lugar. A gente gente, pode levar a psicanálise. Não está só na clínica, viu? Está em todos os lugares, cada vez mais, e eu fico feliz com isso. Sim. Exatamente. E é interessante que ela perdura ainda, né? E vai só cresce. Tem gente que fala, né, que a psicanálise está desatualizada, que é muito antiga, né? Só que mal sabiam eles que cada vez que uma pessoa entra em análise ou sai, se atualiza, entende? Porque cada sujeito é único. Então, exatamente. Os próprios psicanalistas, né, esses psicanalistas comprometidos realmente com com a ética da psicanálise, que é esse comprometimento com a teoria e com a sua própria análise pessoal, eles reinventam a psicanálise na sua prática, através da sua prática, e vão trazendo para nós essas modificações, né? Inclusive trazendo para a polis, então, assim, poxa,
que bacana. Isso é um psicanalista ou outro que fala assim, eu gosto do social também, eu não quero ficar só na clínica. Sim. Então, olha só como que ela vem sofrendo essas modificações ao longo do tempo, se reatualizando, Reatualizando, né? verdade. E não é criando, porque quem criou foi Freud. Mas nós, psicanalistas, Construindo. vamos assim, trazendo aí, descobrindo outras possibilidades de atuações, né? A partir da E a prática. psicanálise vem para isso, né? Para mostrar as outras possibilidades, né? Mais possibilidades, mais para esse sujeito que sofria em torno daquela queixa, que ao falar, ao dizer, ao entender aquilo, vai criando outras possibilidades para a vida dele, Sim, né? Que ele não sim. precisa ficar em torno daquilo. Sim, sim. Então, tem várias coisas, assim, por exemplo, a clínica mesmo, né, por muito tempo, é uma clínica mais para uma classe social, né, ela vem de uma classe social mais burguesa, enfim. Sim. Então, assim, a própria formação em escolas também estão sendo revistas na questão de não custar tão caro como se imaginou que precisa ser caro no sentido monetário mesmo, né? Então, muitas coisas vêm acontecendo assim, se transformando nesse processo e que se dá a partir das contribuições desses psicanalistas mais novos aí. Legal. Então, muito obrigada pela sua contribuição. Eu que agradeço. Nós estamos aí sempre. E tá vendo como flui, cara? O negócio vai indo e a gente já. Já escolheu? Calma. Eu vou escolher no dia da mesa redonda. Nós teremos uma mesa redonda com todas as abordagens. Escolher o que você está perguntando é se ela escolheu a psicanálise. Ela porque tá com vai o pezinho ter, na né? psicanálise. Então, tô tentando aí, tô passando por quase todas as abordagens. Tivemos humanista, comportamental, só não vim na TCC. TCC não Foi fui eu. maravilhoso. Quase me Tem laçou. tempo ainda de fazer só uma pontuação? Claro. Você sabe que quando eu fazia psicologia, tinha uma professora de psicologia social que ela era muito, muito querida, assim, Carmen. Eu queria até saber onde que ela tá. Eu falava assim, professora, tal, eu gosto tanto da psicanálise, mas gosto tanto da psicologia social. Então, olha só, como se não pudessem estar juntos. E aí ela disse assim, Maria Luísa, você não tem nada a ver com psicanalista. Você tem a ver com a psicologia social. Porque você tem aquela imagem do psicanalista sisudo na época, aquele psicanalista O Freud, ele tem cara de sisudo, fechado, Mas eu acho, sério. por isso que eu acho, o Lacan, ele vem pra desmistificar tudo isso, gente. Quer pessoa mais diferente do que o Lacan? É o estilo próprio, né? Porque você sabe que tem toda uma criação em torno da imagem, né? Exato. Você pega uma imagem, aí as pessoas vão construindo. O Freud, ele quando ele dá uma entrevista lá, ele diz assim, eu não me faça parecer pessimista, que eu não sou tão assim, né? Porque as pessoas fazem essa construção imaginária da imagem. E aí, ela dizia isso. E aí eu falei assim, poxa, mas eu queria tanto escolher psicanálise também. Olha só, um equívoco, né? Então, assim, porque eu fui atravessada pela psicanálise antes mesmo de entrar na faculdade. Eu queria fazer psicanálise. Na verdade, eu queria fazer análise. Né? E aí, fazendo psicologia, eu fui estudando e fui conhecendo outras formas de atuações. Eu falei, poxa, eu adoro psicologia social, né? Mas também, será que eu vou ter que escolher entre uma coisa? E olha que é como se eu tivesse que escolher entre uma coisa e outra, né? Mas a psicologia social e a psicanálise eu entendi que eu poderia casar muito bem, depois de muito tempo, enfim. Inconscientemente gerando angústia, né? De, tipo, eu tenho que escolher um dos dois. Escolher logo, ou escolher por outras abordagens teóricas, né? Como você pode, talvez, experimentar o grande escolher. problema é isso. Porque no último ano a gente tem que escolher a abordagem da clínica, né? A gente tava conversando, se ele fora fica parece que uma É. pressão. Né? Fica assim, meu Deus, eu tenho que escolher, oh my God. E aí... Sim. Mas você pode escolher pensando assim, que é para aquele momento. Não é uma escolha para a vida toda. Se você entender que, tipo, eu escolhi aqui, mas não é bem isso. É bem tudo isso que eu bem. pensava. Vamos escolher outra coisa, vamos experimentar outra coisa. Exatamente. Então, porque essa escolha você precisa se sentir escolhido também, assim, sabe? Dizer, poxa, é aqui que eu me identifico, é aqui que eu vou ficar. E pode ser que, como a vida é movimento, não é? O tempo todo, a gente mude também no meio do caminho e tá tudo bem, não tem problema. Tá tudo bem. Exatamente. É sobre isso. É sobre isso e tá tudo bem. Como Tá diz a tudo Maria bem. Helena. É sobre isso e está tudo bem. Tá tudo bem. Então, nós queremos te agradecer
por você ter dado seu sim, né? Esqueci de falar, nós não estamos com um convidado hoje. Nós estamos com dois. Com dois. A Maria Luísa e o Henry. É, o Henry. Henry. Isso, desculpe. Imagina. Tá aqui Mas escutando a gente. Sejam bem-vindos sempre, os Eu que dois. agradeço. Depois que ele nascer, traz pra gente conhecer Vou trazer. esse rostinho. Vamos papear mais vezes. Isso, vamos fazer um papo de mães. Vamos trazer a Cíntia também, né? Que nasceu a menina Cíntia dela. também. A Lívia já está aí. Né? Então, Trazer a Lívia. Legal. vamos trazer, falar sim. sobre essa maternidade. Eu acho importante a gente falar sobre isso Verdade. também. Produção, anota esse tema, pelo amor de Deus, me veio aqui agora. Sim. Sobre essa maternidade, né? Na psicanálise tão presente, né? Então, Sim, é bem interessante a gente poder partilhar as experiências, né? uhum. E eu acho que esse convite de vocês, eles trazem, esse convite traz aí a oportunidade de desmistificar a psicanálise, daquela do consultório, né? A psicanálise fica tão lá, e realmente fica, né? Uhum. Porque o psicanalista que só fica na clínica, ele não tem mais realmente como sair dali e fazer outras coisas, a não ser que ele queira também trabalhar com outras coisas. Mas quando você traz esse convite, você oportuniza, então, o psicanalista falar de psicanálise para além do consultório, Sim. Uhum. né? E aí, não só para os estudantes, mas para todas as pessoas que se interessem aí pela psicanálise em si. Isso aí. Então, seja Então, bem-vinda sempre. Obrigada por vir. Eu que Venha agradeço. de novo. Teremos a Obrigada, mesa meninas. redonda. Estamos ansiosos É. por essa mesa redonda. Ah, é? Vamos trazer as abordagens. Então, fica aqui nosso convite pro Tá. próximo. Obrigada. Se o Henry... Para quando chega o Henry? Previsão para fevereiro. Ah, então acredito que até lá, se a mamãe estiver bem também, a gente consiga fazer Sim. a mesa redonda com as abordagens pra gente, Sim, super top. né, jogar um conceito. E aí, eu acho isso interessante. Sim. Né? Não falar, brigar, nem nada do tipo, né? Mas Sim, assim, claro. ver entendimento de um conceito por várias visões. Eu acho isso muito legal. Isso é fundamental, né? Fundamental e até respeitar, né? O que é. A psicanálise trabalha com linguagem, então o que é para você a garrafa, entende? O que significa isso para você é uma Pra mim, coisa, que diferente. para ali é outra, e é isso que torna a coisa interessante. Exatamente. Então, eu estou muito honrada aí com o convite. Obrigada. Nós que agradecemos. Foi ótimo falar com vocês. A gente estava muito ansiosa por essa conversa. Né? A gente ficava, gente, agora é psicanálise, é psicanálise. E foi tão rápido, eu achei, né? Foi, ó, já estamos lá, ó, nos 1:12. Nossa. Aí. Foi, vai fluindo, é igual análise, aí de repente o cara corta, né? a sessão. Agora é corte de sessão. Agora é gente. corte de Mas sessão. o corte é pra gente poder dar continuidade. Exatamente, na próxima aí você fica mais de 1 hora falando sobre aquilo. O corte nunca é o fim, né? Sempre É o começo, uma- na verdade. a continuação pra tudo. Uhum. É isso aí. Então, ótimo. venha sempre. Obrigada. Onde a gente pode te encontrar, suas redes sociais, se você tiver, Não consultório. tenho, eu tô desatualizada aí, mas não tenho rede social, mas eu atendo na clínica. É uma clínica que eu atendo ali perto na rua Hilda Bergo Duarte. Uhum. Mas eu tô de mudança também, então vou reatualizar, inclusive, o meu endereço. Isso. Aí a gente coloca na descrição do vídeo, né? Pra facilitar também, pra aqueles que, né, tiverem interesse Sim. nessa análise. Tô contigo difícil também. de ser encontrada. Tá difícil. Tá igual o conteúdo inconsciente. Sempre buscando. Mas atualizando, eu falo pra vocês. Então tá joia. Obrigada. Bom, eu Viu? que agradeço. E meninas. lembrando, pessoal, também que a gente vai deixar todas as informações das nossas redes sociais pelo QR Code que a gente vai deixar aqui embaixo e vocês vão estar por dentro de tudo. Isso aí. Então, nos acompanhe sempre. Tem episódio aí. Nossa, caí no da psicanálise, mas tenho muito interesse pelo da humanista. Volta aí, que tá aí pra trás. Né? Tem o da TCC, o da análise do comportamento. E a gente fechou com chave de ouro a Exato. psicanálise. Não fiquem bravos o restante. Lembrando disso. Então, é isso aí, pessoal. Então, Maria Luísa, sim, a gente tem uma cultura aqui nesse podcast que é sagrada. Que a gente tem uma pergunta surpresa no final. Então vai Então, lá. vamos lá, né? Nessa pergunta surpresa. Qual que foi, assim, de onde você conheceu, de onde você surgiu esse desejo, esse chamado pela psicanálise na sua vida? Se você puder expor, né? Se você não sim, puder, sim, também não sim, tem problema. sim. Então, fizeram essa mesma pergunta quando eu fui fazer uma entrevista para entrar numa escola de psicanálise.
Bem. As Bem suas perguntas são bem pontuais. Bem psicanalítica. Bem psicanalítica. Então, Parece ser simples, mas não é. As perguntas dela, você viu, né? São profundas. Tá vendo? não temos análise, gente. Tô brincando. Então, eu estava no 2º ano do ensino médio. Não perguntem que ano que é, tá? Tá. E aí, uma colega chegou com um livro de capa preta. E aí eu falei, que livro que é esse? Ela falou assim, eu peguei lá na estante da minha tia. Eu falei, deixa eu dar uma olhada. E só tinha uma carinha, que é do Freud, assim, sabe? Uau. Todo preto e uma carinha, assim. Aí eu falei, eu quero ver. E eu abri aquele livro e folheei. Eu falei, você me empresta? Ela falou, sim. E aí era o texto, Mal-Estar na Civilização. Uau, esse livro é... Aí eu li, não entendi nada. Como todos... Viu, Não gente? precisa nem estar no ensino médio pra não entender, gente. É normal, tá, Não gente? precisa nem estar... Pode estar terminando a graduação. Mas hoje olha tô só, tentando. você sabe aquela história que você não entende nada? Ou seja, conscientemente, eu lia, mas eu falei, mas não tô entendendo. Mas lá no fundo... tinha algo ali que eu compreendia, só não Aham. sabia traduzir ainda em palavras. Uhum. Então, me tocou. O que eu li, embora não entendesse no sentido assim de traduzir em palavras Aham. ainda, sabe? Precisava de análise. Mas pra saber trazer eu precisava realmente, mas me tocou algo que eu li, sabe? E aí falei, eu quero estudar esse negócio aqui que eu tô lendo, que eu quero entender melhor. Então me soou enigmático, sabe? E aí fez enigma, fez questão, bora lá, vou estudar. Aí eu falei, agora como que eu vou chegar nisso, né? Vou fazer psicologia, né? Legal. Mas aí eu entendia que era só pela via da psicologia mesmo, e foi a minha porta de entrada. Aham. E também porque eu me sentia uma pessoa muito afetada, assim, sofrida, Sim. né? Tinha muitas dores, eu achava que era um adolescente muito rebelde e tudo mais. E eu acho que quando eu leio alguma coisa desse mal-estar que estava em mim, Uhum. e li lá mal-estar na cultura, Aham. eu falei, peraí, tem alguma coisa aqui que tá Que aqui tá que aqui. eu acho que pode rolar a Algo química, bateu, entendeu? né? Bateu. Bateu. E aí eu fui tentar entender, deu entrada sim, por eu querer entender o meu mal-estar. Você Legal. entende? E aí eu vou fazer psicologia, mas querendo fazer, na verdade, era análise. E aí eu começo já a fazer a minha análise logo no começo também. E aí eu falo, poxa, o que eu queria era fazer análise. E aí, fazendo análise, que eu falei, e agora? Eu vou fazer o que com a psicologia? Né? Posso fazer muita coisa. Que daí eu fui descobrindo que eu poderia, então, me utilizar da formação da psicologia para ir para a área social, Aham. que eu gostava muito, Uhum. saí, mas atuei bastante tempo. E aí, gradualmente, no processo de análise, por conta do meu mal-estar, enquanto Uhum. pessoa, eu fui lá e descobri que eu também poderia não só me escutar, passar a escutar o inconsciente alheio. E aí me falaram assim, isso é ser psicanalista, então. Eu falei, então acho que eu vou ser isso. Vocês Tô me tornando até hoje, porque não para. legal. Então tá bom. Foi, não sei se eu respondi a sua pergunta. Não, é muito lindo. Não, lindo. Lindo A forma que demais. você explicou. Inclusive, esse texto foi um dos textos que eu utilizei para escrever meu TCC. Medo. Medo. Que realmente, né, a gente tá... O que leva a gente pra análise é esse mal-estar. É, Né? O que esse Essa mal-estar tá angústia, aqui, eu não sim. consigo explicar, mas eu quero falar dessa angústia. Sim, Né? sim. E você traduziu, assim, de uma forma muito linda. De, nossa, bateu, agora eu quero descobrir por que bateu. Sim, E por que eu não tô isso. conseguindo colocar em palavras. É aí que vai pra análise. Exatamente. Eu vou colocar... Eu queria poder falar. Só que daí para falar não era em qualquer lugar, né? Exato. Então eu senti uma dor no peito. Fiz até aqueles testes, aqueles exames de coração que eu achava que eu tinha um problema no coração. Aham. Aquelas histéricas da vida lá, da época do Freud. E aí eu falei, tô com problema no coração. Aí eu descubro que eu não tenho problema no coração. Mas o coração doía. Aí quando doía, eu queria saber, mas então você não tem problema no coração, tá doendo o quê? E aí quando eu encontro o livrozinho lá do Freud, que fala de um mal-estar na cultura, um mal-estar de estar aqui,
Aí eu falei, então eu sei, eu acho que a minha dor é de uma outra coisa. E aí foi assim que eu recebi meu chamado Que legal. para psicanálise. Na muito lindo. verdade, o chamado foi Pra análise para primeiro. análise. É o meu chamado. Uhum. E só a partir dali que eu fui descobrindo a possibilidade, então, também de escutar para além. E é isso aí. Então, Entende? entendido. Muito Obrigada obrigada. pela sua pergunta, adorei. Ai, que bom. Então, muito obrigada, viu, novamente. As portas estão sempre abertas. Obrigada, Tá eu que joia? agradeço, meninas. Aprendi Ai, bastante aqui obrigada. com vocês. Ai, gente que aprendeu. Ai, meu Deus, fiquei mais na A dúvida gente- agora. Ai, Jesus. A gente ficou mais apaixonada. Eu, inclusive, né, fiquei mais apaixonada ainda pela psicanálise. Estava muito ansiosa por essa conversa, porque quando a gente tem esse match com aquilo que a gente gosta, né? Então a gente sempre flui. Sim, Então, cada dia que passa, mais eu leio. Não entendo, mas estou ali. Eu sei que essa questão. Ok, não estou entendendo agora, mas está indo, né? E é um amor que vai crescendo, né? Sim. É uma construção E contínua. você só vai indo, Lia, justamente porque você não tá entendendo. Exato. E você precisa, o que te move é a questão, não é você saber, entende? Sim. Você vai em busca do saber porque faltou mesmo Tá faltando algo ali. alguma coisa. Então você fala, quero entender. Eu acho que é assim que dá o chamado, que faz o chamado, seja pela psicanálise ou qualquer outra coisa da vida, assim. Você vai sentir. A hora certa você vai dizer sim ou não. É isso aí. Tá joia. Tá Ok. bom. Obrigada, Então- Ilka, nossa função de analista. É. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Sejam muito bem-vindos. Nos acompanhem sempre. Um beijo. Tchau, tchau. gente. Um beijo. Tchauzinho pra do meio. Pode ir? Tchau, tchau. Tchau.